queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 5 de fevereiro, segunda-feira, memória litúrgica da Virgem Marte Santa Águeda. Hoje queremos refletir um pouco a partir do Evangelho que a liturgia nos propõe, a saber, o texto de Marcos, no capítulo 6, versículos 53 a 56. Trata-se de uma espécie de sumário das ações taumatúrgicas de Jesus. Quer dizer, uma espécie de síntese das diversas curas, dos diversos milagres que Jesus ia fazendo ao longo da sua caminhada. Nós, fazendo uma leitura do Evangelho, percebemos que nesse primeiro momento esse Jesus vai realizando milagres, curas, vai expulsando espíritos impuros, tudo sempre com a ideia de apresentar a identidade messiânica de Jesus. Sabemos nós que o texto do Evangelho de Marcos é iluminado em sua primeira parte pela pergunta fundamental: quem é Jesus? Esse Jesus é então apresentado como Messias na profissão de fé de Pedro, quando ele diz: Tu és o Cristo, Tu és o Messias. O texto de Marcos é uma catequese narrativa para uma comunidade marcada pelo sofrimento, marcada pela dor e que precisa sustentar a sua fé em um momento de crise. Por isso, o evangelista vai organizando uma catequese narrativa para apresentar a identidade messiânica de Jesus. Contudo, esses milagres, sinais, prodígios, essas ações taumatúrgicas não podem enganar ou ludibriar aqueles que seguem Jesus. De fato, dele sai uma força que opera a cura, mas que, sobretudo, que manifesta a salvação. E por isso, no Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar uma espécie de conflito entre o reino e o antirreino, a vida e a morte, Cristo e os espíritos impuros. À medida que Cristo vai se manifestando, todos aqueles sinais do antirreino, da morte, das trevas, vão perdendo espaço, vão perdendo força, porque Cristo é de fato a manifestação do reino que está no meio de nós. Ora, essa percepção do evangelista nos ajuda também a refletir numa certa realidade que tem se tornado cada vez mais rotineira no cristianismo atual. Muitos são os grupos, muitos são os segmentos religiosos que fazem das ações de Jesus ou de curas, milagres e prodígios verdadeiros instrumentos de propaganda. E isso, infelizmente, tem levado constantemente a um movimento no qual as pessoas buscam mais as curas de Jesus do que o Jesus que cura. Quer dizer, correndo o risco de manifestar uma fé utilitarista. E aqui está um grande problema. Porque, de fato, infelizmente, nos nossos tempos, tem se tornado cada vez mais comum buscar a Deus pelo que Ele pode me oferecer. E fazemos de Deus, às vezes, uma espécie de capacho ou de mandar nosso, o qual deve satisfazer os nossos desejos a todo custo. E se não fizer isso, Ele não é Deus. E se não realizar as minhas vontades, eu fico chateado, com birra ou mesmo revoltado. A palavra de Deus nos convoca a uma fé que ultrapassa essa realidade. Jesus, no Evangelho de São João, ele diz para a multidão: vocês estão atrás de mim não porque viram sinais, mas porque comeram e ficaram saciados. É o típico passo da multidão que busca uma fé utilitarista, uma fé mercadológica, de troca, de barganha. E nós precisamos entender que precisamos ultrapassar esta realidade. Irmãos e irmãs, a fé não diz respeito à capacidade que eu tenho de receber algo de Deus. Às vezes o pessoal diz isso, né? Eu tenho tanta fé, tudo que eu peço a Deus Ele me dá.
mas a fé, na verdade, é uma resposta humana ao projeto divino. É uma colaboração, é engajamento, é comprometimento. E sim, sempre digo muito isso particularmente, crer na presença do milagre é fácil. Crer quando o milagre se faz visível, palpável nas nossas vidas, não é difícil. Basta os sentidos para que nós possamos perceber. Mas crer na ausência do milagre, crer na hora da cruz, crer quando tudo parece desmoronar, aqui está a verdadeira fé. E de forma muito catequética e muito bonita, o evangelista Marcos faz ressoar a verdadeira profissão de fé no ponto mais delicado. No Evangelho de Marcos, a primeira revelação de Jesus, ou a primeira profissão de fé, diríamos assim, está na boca de Pedro. Verdadeiramente tu és o Cristo. Contudo, essa resposta ela precisa ainda ser organizada. Que tipo de Messias, que tipo de Cristo é esse Jesus? É o Messias triunfalista? É o Messias do poder, da glória, da fama, do luxo? Não. Ele é o Messias crucificado, um Messias inaudito, um Messias, entre aspas, não imaginado. E é justamente por isso que a verdadeira profissão de fé no Evangelho de Marcos é dada ao pé da cruz. Verdadeiramente esse homem é filho de Deus. Sinalizando que o discípulo, a discípula de Jesus Cristo, não pode abdicar da realidade da cruz. A cruz não é uma opção, a cruz não é um adendo na vida de Jesus e na nossa, mas faz parte, é inerente do ser cristão, porque de fato ela não destrói a filiação divina, ela não acaba com a imagem de Jesus, mas muito pelo contrário, ela manifesta, ela enriquece, ela de fato revela que esse Jesus é mais do que apenas o Cristo ou o Filho do homem. Ele é o Filho de Deus humanado. Em síntese, a liturgia de hoje, de certa forma, nos convoca a acreditar sim que esse Jesus continua fazendo e realizando milagres. Mas isso não é o elemento principal da nossa fé. Os milagres não estão aí como condição indispensável para crermos em Jesus. Muito pelo contrário, podemos e devemos crer nele mesmo na ausência de tais milagres, de tais sinais. O fundamental é que nós possamos de fato entender a fé como resposta ao projeto que Deus tem para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos dê um santo dia.